Olá, queridos, bem-vindos a mais um momento, o justo viverá pela fé. Estamos meditando no tema a justiça e o reino de Deus, usando o Sermão do Monte como base. Hoje nós vamos estudar a passagem que se encontra registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, dos versículos 13 e 14, que nos diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Gente, essa passagem ela é muito rica e ela nos dá uma orientação para encontrarmos a justiça e o reino de Deus. Que essa porta ela é estreita e essa porta poucos encontrarão. E essa porta chama-se Jesus Cristo. Não tem outra forma de entrarmos no reino de Deus, de praticarmos a justiça de Deus, se não entrarmos por meio de Jesus Cristo. Essa passagem não diz isso, mas a gente sabe, né, que nosso Senhor Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta que as ovelhas entram. Então, se a gente continuar aí o Evangelho e os Evangelhos, nós vamos perceber isso, mas é isso que ele já está começando a colocar no coração dos seus discípulos. E essa porta ela é estreita. Aqui eu gostaria de pensar num primeiro ponto, que a gente vê de forma errônea muitas pessoas falarem: existem vários caminhos que levam a Deus, que no final chegaremos a Deus. Isto é mentira, isto é satânico. Existe apenas um caminho e esse caminho é Jesus Cristo. Se não for por meio de Jesus Cristo, não há salvação. Não há nova vida, não há participação no reino de Deus, não há como praticar a justiça de Deus. Pode até praticar a justiça humana, achar que está fazendo bem, achar que por suas obras você vai conseguir algum favor de Deus, mas não é o que a Bíblia diz. Você vai só achar e no final você não vai encontrar. Quem encontra é aquele que encontra a porta estreita, e é a única porta, é o único caminho que leva até ela, e essa porta, mais uma vez repetindo, chama-se Jesus Cristo. Mas ele fala algo também aqui importante, né? Que existe uma porta larga, e essa porta larga ela nos leva à perdição. Olha que coisa interessante, a porta que leva para a salvação é pequena, a porta que leva para a perdição é grande. O que o nosso Senhor Jesus quer dizer aqui? Porque nós somos tentados a ir para essa porta da perdição sempre. São várias oportunidades, são vários caminhos que são apresentados, né? Hoje o mundo cria um cenário de várias situações nos atraindo para essa porta larga, para essa porta da perdição. Seja através da imoralidade sexual, seja através do falso moralismo, seja através do legalismo, ou seja, eu achar que pelas minhas obras eu posso encontrar salvação. Ou seja, existem vários meios e gente, um ponto importante para a gente entender se é uma porta que está levando, se a porta que nós estamos entrando é a porta larga que está levando para a perdição, é quando nós temos o nosso ego afagado. Quando eu vou para uma religião com a falsa doutrina de eu vou lá porque eu me sinto bem. O evangelho não é para fazer você se sentir bem, é para te confrontar, te mostrar o quanto você é pecador e o quanto você necessita de um Salvador e que esse Salvador é Jesus Cristo. E não porque eu vou lá, eu tenho uma paz tão tranquila, eu vou lá, eu pratico as minhas obras, eu fico bem, olha, eu acho que eu estou num caminho bom, eu vou encontrar Deus. E isso é mentira. Isso não quer dizer que quem entra pela porta estreita não terá paz. Jesus Cristo é a própria paz. Quem entra pela porta estreita praticará obras, mas não para ser salvo, mas porque hoje tem a habitação do Espírito Santo e agora é capacitado por Deus para praticar essas boas obras, para andar na sua justiça, para ser membro, para ser um servo do seu reino. Então é por isso. Então a gente tem que ter esse cuidado muito grande. Isso falando até a nível religioso. E tem também as portas largas, que são as portas desse mundo, né? O ateísmo, ou mesmo esse nosso desejo de sermos reis, de sermos deuses das nossas vidas mesmo, né? De buscarmos os nossos prazeres, os nossos desejos, né? Naturalmente, quando a gente tem um prazer atendido, quando o nosso desejo está pleno, a gente vai ficar super feliz. Só que essa felicidade é uma felicidade que não é perene, é uma felicidade que um dia passa. E é engraçado que todas essas coisas que geram
essa felicidade falsa, que é uma felicidade curta, logo depois vem um momento triste, né? Impressionante, às vezes a gente põe, por exemplo, a expectativa em uma festa. Você fica lá um mês desejando aquela festa, tem gente que até deseja mais. Quando aquela festa acaba, traz um vazio tão grande. Por quê? Porque era algo passageiro, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas que estão ligadas à porta larga, que são as coisas desse mundo, que nos afastam de Deus, nos levam para caminho de perdição. E o pior de tudo, que no final a perdição eterna, que é uma vida sem qualquer presença de Deus. Não nos esqueçamos que todos nós no final seremos ressurretos. Uns, né, para viver com Deus e gozar da vida eterna, e outros para viver na perdição. O que é a perdição? O tormento eterno, mas principalmente a falta da presença de Deus. Você vai ver a glória de Deus no dia que você for ressurreto. Você vai descobrir que Ele era o maior amor da tua vida, mas por não ter seguido e entrado pela porta estreita, você não terá mais a presença dEle. Que nós possamos buscar a porta estreita e encontrá-la, e essa porta chama-se Jesus Cristo. Amém? E não se esqueça que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, o justo viverá pela fé. Que a paz do nosso Senhor Jesus nos acompanhe hoje e sempre. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá!